Boa tarde, hoje 15 de junho de 2022, estamos reunidos de forma remota para a apresentação de defesa da aluna Laís Tussi, como membros da banca, para poder avaliar tanto o trabalho como a apresentação, estão a médica veterinária Elisa Cristina Drobrowski e o Lucas Franco Vreja. E eu estou também como avaliador e orientador da aluna. Laís, você tem 20 minutos para poder fazer a sua apresentação. Fique à vontade. Primeiramente, boa tarde a todos. Antes, eu quero agradecer pela presença de todos que estão aqui e agradecer à banca por estar contribuindo com esse trabalho. Eu sou a Laís Tussi e vou apresentar o trabalho de conclusão de curso que tem como tema Sobre Rodas, projeto adaptativo de uma prótese em impressão 3D para um cão com os membros pélvicos amputados. Meu orientador é o professor Dr. Davi Lira Nunes e a minha linha de pesquisa é projeto de máquinas. Bom, a escolha desse tema foi devido à afinidade com o assunto e à integração entre as áreas da medicina veterinária e da engenharia mecânica, podendo mesclar os conhecimentos em prol de algo que vai ajudar animais de rua a terem mais chance de adoção e uma maior qualidade de vida. E como os cães vêm cada vez mais ganhando espaço nas famílias, se tornando realmente um membro da casa, onde os donos despendem de tempo e dinheiro para cuidar do animal escolhido, então esse é um tema que pode ajudar não só a estudo de caso, mas também outros cachorros que tenham problemas semelhantes ao de Boris, que é o cão do nosso estudo de caso. O nosso estudo de caso é sobre Boris, um cachorro sem raça definida que pesa em torno de 17 quilos. Ele foi atropelado e tem os membros pélvicos amputados. E tem algumas complicações que são geradas devido às características causadas por esse tipo de amputação, e que tornaram a nossa confecção da prótese um pouco mais complicada. Um desses problemas é a instabilidade na marcha, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. O nosso trabalho é um projeto adaptativo de uma prótese que já tinha sido construída em TCC1, mas que devido às complicações da amputação, ela acabou sendo remodelada e feita uma nova prótese funcional. Então, esse trabalho tem como objetivo geral realizar o projeto adaptativo da prótese para membros pélvicos, mesclando e elencando os conhecimentos da veterinária com os da mecânica, além de estudar quais os métodos de manufatura mais adequados para o desenvolvimento de uma prótese. E, por fim, vai dar isso no nosso estudo de caso, que é o Boris. Bom, e como esse trabalho não envolvia só a área da engenharia mecânica, mas também da medicina veterinária, a fundamentação teórica ela foi de extrema importância para que nós pudéssemos construir uma prótese que levasse em conta as necessidades veterinárias e mecânicas. Então, para que o desenrolar do trabalho fique mais claro, eu vou explicar alguns tópicos da fundamentação teórica, começando pela parte da impressão 3D. A impressão 3D é uma tecnologia relativamente nova, que tem como princípio a adição de material em camadas, sendo o principal diferencial a possibilidade de modelar o objeto desejado de acordo com as necessidades individuais, além do baixo custo e da rapidez do processo. A primeira máquina ela surgiu lá em 1980 e nessa época elas eram chamadas de prototipagem rápida. O dono da patente, o engenheiro o Charles, ele criou essa tecnologia justamente porque ele queria um processo mais rápido na fabricação de peças. Nessa imagem do slide, a gente consegue ver as etapas do processo, que seria basicamente a modelagem no CAD, o fatiamento, a sobreposição de camadas e a peça já fabricada. Nesse tipo de tecnologia, tem três principais tipos de impressão 3D, que são a SLA, que é a estelitografia, o processo de impressão 3D mais antigo, que produz peças com riqueza nos detalhes e com ótimas tolerâncias dimensionais. Tem a SLS, que é a sintetização seletiva laser, que é o processo mais caro, já se comparado aos outros métodos, mas também é o que produz objetos mais resistentes e com pouco acabamento superficial. E tem a FDM, que é a modelagem por fusão e deposição. Ela foi a técnica utilizada no nosso trabalho e é o tipo de modelagem mais conhecida por causa do baixo custo e da facilidade de acesso. Nesse tipo de modelagem, são usados materiais plásticos que são aquecidos até atingir o ponto de fusão, e a partir disso são modelados em camadas, até atingir o formato do objeto desejado. A impressão 3D ela começou a ser usada na área da saúde lá na década de 90. E ela vem ganhando cada vez mais espaço. Ela é usada na medicina, na odontologia e na veterinária, como é o caso desse trabalho. As peças na saúde elas são usadas tanto para estudo, para capacitar os profissionais, e quanto para fins cirúrgicos, porque com os modelos impressos, eles conseguem simular a cirurgia antes de realizar, ou até mesmo utilizar as peças impressas para a conclusão da cirurgia. Nesse slide aqui tem algumas imagens de cães com próteses, inclusive uma delas deu tão certo que o cachorro está até pulando com a prótese, né? Mas esse cachorro aqui da primeira imagem é o Derby. No caso dele, ele nasceu com uma malformação congênita e ele acabou sendo adotado pela diretora do Departamento de Gestão de Produtos da maior empresa de impressão 3D, que é uma empresa que foi criada pelo Charles, que é o patenteador de impressão 3D. Então, ele levou um pouco de sorte também nessa adoção. Essa prótese dele foi feita através da técnica SLS, que é a sintetização seletiva laser. E com ela, ele consegue correr até 5 km hoje em dia.
Esse é um dos casos em que o animal se adaptou super bem à prótese. Isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração, porque tem um tempo de adaptação do cão à prótese, e nem todos os cães se adaptam de primeira. Às vezes são necessárias várias tentativas de várias próteses até achar uma ao qual o cão se adapta. Agora falando um pouquinho sobre a locomoção canina. A locomoção é como o animal ele se move de um espaço para o outro, e ela tem um ciclo que pode ser dividido em fase de apoio e fase de balanço, onde basicamente a fase de apoio é o momento em que o cachorro está com a pata encostando no chão, e a fase de balanço é quando a pata está no ar. O que dá para ver claramente nessa imagem aqui, onde as patas nesse marrom mais escuro, elas estão na fase de balanço, e na fase do marrom mais claro estão na fase de apoio. O cão ele consegue se movimentar de forma simétrica ou assimétrica. Os movimentos simétricos são os movimentos que acontecem igual em ambos os lados e com espaçamento de tempo também igual, que seria o trote, o passo e a marcha. Aí os movimentos assimétricos, como o nome já sugere, né, são os movimentos que não se repetem em ambos os lados e que têm um espaçamento de tempo que também é diferente. Por exemplo, o galope. E é muito importante estudar a locomoção canina, porque é através da compreensão dela que podem ser feitos diagnósticos de patologias e análise da marcha dos cães que têm algum dos membros amputados, porque assim é possível compreender a influência que os membros e meios de locomoção canina têm no estado funcional do animal e como a amputação de cada membro gera uma oscilação, porque tem uma distribuição de peso totalmente diferente dependendo de qual membro é amputado. Por exemplo, normalmente a distribuição de peso do cachorro é de 60% nos membros torácicos, que são os membros dianteiros, e 40% nos membros pélvicos, que são os membros traseiros. Mas quando ocorre a amputação de um membro pélvico, que é o caso nosso de caso, cai para 54% do peso corporal, sendo 27% em cada membro, e o membro torácico que sobrou, ele suporta 46% do peso corporal. E essa distribuição do peso corporal está ligada ao centro de massa do animal, que é responsável pela estabilidade na locomoção do cão. Então, quando ocorre uma amputação, o centro de massa ele é alterado, e há uma instabilidade para o animal se movimentar. E de acordo com a teoria, esse deslocamento do centro de massa ele pode ser de até 3 centímetros. E isso pode alterar conforme a gente anda, conforme a gente respira, conforme nosso coração bate. Então é por isso que a prótese se torna algo interessante nesses casos, porque ela pode devolver essa estabilidade ao animal. Aí nos aspectos metodológicos, foi a maneira como nós demos segmento ao trabalho. Nesse slide aqui, nós temos os materiais que foram utilizados para a confecção da prótese, desde o inventor, como a impressora utilizada, até os materiais como alumínio, PLA, parafuso, enfim, todos os materiais que foram utilizados para a confecção dessa prótese. E aí, para realizar o trabalho, foi feita uma divisão em 3 etapas, como a gente pode ver nesse fluxograma, onde para começar foram realizadas as medições para obtenção da geometria e das distâncias necessárias. Aí, após isso, era feita a modelagem no inventor e posterior impressão para teste. E aí, caso o teste desse certo, era só prosseguir com a montagem de prótese. E se algo precisasse de ajuste, a peça voltava para o inventor e era refeito passo a passo outra vez. Sempre em consonância o protótipo digital e o protótipo real, sempre um ajudando o outro e conciliando o que tinha que ser melhorado em ambos. Aí, para a medição, foi utilizada uma fita métrica normal e também utilizamos a modelagem técnica no inventor, onde uma foto do animal era inserida na plataforma e o desenho era feito em cima dela, dando assim mais realismo à modelagem. Agora, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento desse trabalho. Como já foi mencionado agora há pouco, no nosso caso, nós utilizamos a modelagem técnica para a obtenção do formato do membro residual, que é essa mostrada aqui nessas 2 figuras, onde você tira uma foto do animal em posturas que ele normalmente estaria no dia a dia e exporta essa imagem para o software. Aí, em cima da imagem, você consegue modelar, dando assim mais confiabilidade e realismo, né, para a modelagem que está sendo feita. Mas o jeito ideal e mais confiável de obter essa geometria do membro é através do escaneamento. E para isso existe um scanner chamado Sense 3D, que é esse mostrado na figura, onde o animal precisa ficar estático para que o scanner faça a leitura mais fiel e exata possível do membro. Aí, a partir das imagens obtidas no escaneamento, elas são exportadas e você consegue fazer a modelagem da prótese de maneira bem fiel ao membro residual do animal. Aí, nessa imagem aqui, eles estão fazendo esse escaneamento para posterior modelagem da prótese. Outro ponto importante é o centro de massa do cão. Como foi mencionado no início, o body sofre instabilidade na marcha, e isso está diretamente ligado ao centro de massa, porque o centro de massa ele é responsável pelo equilíbrio do corpo. E quando um cão tem um membro pélvico amputado, esse centro de massa ele é deslocado, gerando assim instabilidade na marcha do animal. E para demonstrar isso, foi simulado no inventor a amputação dos membros pélvicos de um cão. Se a gente observar que nessa primeira imagem, com todas as patas, a distância do centro de massa até o focinho do cão é de 432,56 milímetros. Já na segunda imagem, com os membros pélvicos amputados, a distância é de 425,69 milímetros, gerando assim um deslocamento e provando que a teoria é correta, porque na teoria é mencionado que o centro de massa pode mudar até 3 centímetros.
Para a modelagem da prótese, nós tínhamos uma ideia de mais ou menos como ela seria. Então, fomos modelando todas as peças, uma por uma, como a gente pode ver aqui nesse slide. E uma coisa importante de ser ressaltada é que o modelo digital ele esteve 100% ligado ao modelo real. Tudo que nós fazíamos no modelo digital, replicávamos no modelo real. E se algo dava errado no modelo real, nós refazíamos o teste no modelo digital para depois replicar no modelo real. Então, durante todo o processo de prototipagem, houve essa interação entre o protótipo digital e o protótipo real. Depois de modelar todas as peças, foi feita a montagem. Aí a gente chegou nesse protótipo aqui, que apesar de teoricamente funcional, ele não era esteticamente agradável. Então, nós desenhamos, primeiramente, um papel, como queríamos que a prótese final ficasse, e depois fizemos um design em cima dessa prótese crua, e aí deixamos ela assim, que foi a prótese que realmente foi impressa e entregue. Para a impressão, nós utilizamos a Ender 3, que é essa mostrada na figura. Ela utiliza o princípio da impressão FDM, que é o mais conhecido e o mais usado devido à facilidade de acesso e ser mais barato. No nosso caso, nós utilizamos o PLA devido à qualidade, rigidez e o melhor acabamento desse material na impressora utilizada. E para começar a impressão, primeiramente foi limpada a mesa de impressão e zerada, para que tivesse seu ponto de origem. Aí foi passado um fixador polimérico, que é o responsável por fazer com que a peça fixe na mesa. Aí, para começar a impressão de fato, as peças modeladas no Inventor elas são exportadas em formato STL para uma plataforma chamada Ultimaker, que é essa mostrada na imagem, onde são inseridos alguns padrões de impressão para que se obtenha um objeto mais resistente conforme o objetivo da peça. Por exemplo, espessura das paredes, preenchimento interno, a ventilação, que no caso do PLA é bem importante, a velocidade de impressão, entre outros parâmetros, que você vai colocando conforme o teu objetivo final da peça. Aí aqui nessa imagem nós podemos ver o processo de fatiamento de uma das peças, desde o momento que começou até a peça pronta já. E nessa imagem nós temos todas as peças que foram impressas para a montagem dessa prótese. Essas duas aqui de cor cinza, elas são peças que foram reutilizadas da primeira prótese. Ao total foram aproximadamente 39 horas de impressão. A montagem da prótese ela foi feita de maneira manual, e a gente começou por essa peça que denominamos de tiara. Como ela era maior que a mesma impressão, nós precisamos imprimir ela em 2 etapas e depois colar as partes, como a gente pode ver nessa imagem. Para ter uma maior fixação de uma peça a outra, foi lixado ali naquela parte azul e depois acoplado uma peça a outra. O próximo passo foi cortar os tubos de alumínio e acoplar eles na tiara, e em seguida acoplar o alumínio às peças que nós denominamos de ossinhos, que são essas que estão sendo mostradas aqui. Aí colocamos... Nessa parte que a gente estava fazendo a parte responsável por regular a distância de uma extremidade da prótese à outra. Para isso, nós tivemos que cortar o esticador e inserir ele nesses insertos, que foram impressos depois devido à percepção da necessidade. Aí colocamos esse regulador dentro de um tubo, como dá para ver nessa imagem 1, e as orcas do esticador, que já tinham sido cortadas, nós inserimos nesse rolamento, e para que eles fossem ligados ao regulador e montassem esse sistema de regulagem. Aí nós fizemos um furo, primeiramente com uma broca de 2 milímetros, depois com uma de 8 milímetros. Colocamos o tampão no final do tubo. Dentro desse tampão tem uma porca para que a rodinha possa ser acoplada. Colocamos a pecinha de cambagem, que é responsável para que não ocorra o capotamento quando o cachorro estiver utilizando a prótese, e as rodinhas propriamente ditas. Aí, para finalizar a montagem da prótese, foi colocada a telinha responsável pela sustentação do membro residual e as hastes responsáveis pela sustentação da coluna. Aí essa foi a prótese final, a primeira tentativa dela, no caso. Aí aqui nós temos a tabela de valores para a confecção da primeira prótese, porque como eu falei lá nos objetivos, nós acabamos remodelando ela inteira e fazendo uma nova. Essa primeira prótese, ela saiu em torno de R$ 210,70. E aqui temos a tabela de confecção da segunda prótese, que está em um valor mais baixo, de R$ 201, que é um valor muito baixo se comparado com as próteses que a gente encontra no mercado, porque elas variam de R$ 300 a R$ 1.200. Mas também tem que levar em consideração que essa prótese ela foi um trabalho voluntário, então não foi cobrada a mão de obra. Aí nós partimos para os testes de validação no cão. E nesse primeiro teste, que é mostrado nesse vídeo, nós percebemos que precisava de algo que desse uma maior fixação ao corpo do cachorro, além de precisar diminuir as hastes porque elas estavam muito grandes. Aí nós partimos para a primeira mudança. Primeiro a gente diminuiu as hastes delas de 5 centímetros, colocamos esse neoprene com um velcro, que era para prefixar os membros residuais na prótese, porque era um cachorro bastante agitado, então se não tivesse algo que fixasse ali, pode ser que quando ele estivesse movimentando,
os membros residuais saíssem da prótese e colocamos essas tirinhas ali com um ganchinho no final para prender na coleira para dar uma maior sustentação. Aí testamos novamente, como dá para ver nesses vídeos aqui. Nesse teste, foi constatado que nós precisávamos, de alguma forma, fixar as hastes ao corpo dele, para que quando ele se movimentasse, a prótese acompanhasse o movimento do corpo e estabilizasse a marcha do cão. Mas aqui já deu um resultado positivo, ele conseguiu caminhar já com a prótese, né? Então a gente partiu para a próxima mudança. Né, é que foi a confecção desse colete, que ficaria acoplado à prótese e faria com que o Boris estabilizasse a andadura. Aqui está o Boris, já com o colete. E aí partimos para o teste. Nesse teste, a gente consegue ver que ele ficou fixo, melhorou muito em relação a outro teste, ele já conseguiu andar bem com ela, e a gente conseguiu fazer o que a gente se propôs a fazer. Inclusive, esse é o Boris. Aí agora, partindo para a parte da conclusão. Nós podemos dizer que os resultados foram satisfatórios, nós conseguimos cumprir com os objetivos que foram propostos, desde elencar os conhecimentos da veterinária e mecânica e estudar o melhor tipo de manufatura para esse tipo de prótese, até os testes de validação no cão, que conseguiram estabilizar de forma significativa a andadura do cão, melhorando a estabilidade e conforto do animal. Então, nós conseguimos entregar a proposta da prótese. E aí, falando de melhorias que podem ser realizadas no nosso protótipo, o cachorro ele passa por um período de adaptação com a prótese, e nesse período podem ser observadas várias melhorias para o protótipo. Uma delas é uma tiara de acoplamento no final da haste, com ganchos para que isso possa ser preso à coleira do cachorro, porque isso permite que a coluna fique estável, para que não aconteça do peso do animal flexionar a prótese na direção contrária. Também seria interessante colocar um regulador de altura no tubo, para caso o cachorro seja mais alto ou mais baixo, e uma haste regulável nas costas, para que seja possível adaptar a mesma prótese a outros cães. Essas adaptações tornariam a prótese mais abrangente a outros portes físicos de cães. E aí, de sugestão para trabalhos futuros, podem ser feitos estudos de outros materiais de impressão 3D que possam ser mais resistentes para cães de maior porte. Também podem ser feitos testes destrutivos com amostras de PLA para que as propriedades mecânicas sejam coletadas e depois inseridas nas bibliotecas de CAD, porque no nosso trabalho não foi possível realizar simulações, porque os softwares para engenharia eles são para materiais metálicos. E podem ser feitos estudos de qual a melhor direção de impressão para que a prótese seja mais resistente e fazer uma comparação de qual o melhor material para essa modalidade, por exemplo, ABS versus PLA. Enfim, melhorias que tornem a prótese abrangente a cães de diferentes raças e tamanhos. E obrigado pela atenção.